Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre classes, métodos, objetos e atributos em programas Java. Esses conceitos precisam ser abordados, pois para qualquer código a ser desenvolvido em Java, se faz necessário um conhecimento prévio e básico desses termos. Vamos buscar esse entendimento prévio observando uma situação do mundo real e tentando fazer algumas analogias envolvendo os conceitos de classe, método, objeto e atributo. Antes de alguém obter um carro e dirigi-lo, esse veículo teve suas origens em projetos ou desenhos técnicos de engenharia, como uma planta de uma casa. Nesses projetos estão apresentados todos os detalhes físicos do carro, incluindo os pedais do freio, embreagem e acelerador. Esses pedais possuem finalidades para reduzir, aumentar a velocidade e até trocar a marcha do carro. Eles são interfaces entre o motorista e complexos mecanismos que possibilitam o carro de acelerar, de realizar a frenagem e de trocar a marcha, uma vez que tais mecanismos são ocultos ao motorista, estando disponíveis apenas os pedais, que, quando pressionados, iniciam os processos que eu descrevi antes, de controles de velocidade. Então, após essas considerações sobre carros e suas origens em desenhos técnicos de engenharia, antes de suas fabricações e uso por parte do motorista, se jogarmos essas questões para o ramo da programação em Java, a fim de criar um programa que execute tarefas que lembrem ações de um automóvel, ou seja, frear, acelerar, trocar marcha, etc. Podemos fazer analogias entre o processo real de construção e uso de um carro em um programa em Java. Por exemplo, com relação ao projeto ou desenho do carro, podemos considerar esse elemento uma classe. A classe em programação orientada a objetos é uma unidade de programa que abriga uma ou mais tarefas. O desenho técnico de engenharia de um carro detalha de forma gráfica e idealizada todas as partes do veículo, com relação às características e funcionalidades, para que o mesmo funcione após construído. Esse desenho é algo projetado, não está materializado ainda, e nem possui capacidades de ações. Assim também uma classe em programação. É um conjunto de códigos projetado para futuras construções e ações. Aquele código que você visualiza no idle precisa ser processado para que funcione. Dessa forma, se criarmos um programa com uma classe chamada carro, devemos ter em mente que essa classe tem funcionalidades potenciais que geram diversos resultados para cada funcionalidade, e características diferentes também. Quando eu inicio um processo de materialização da classe com dados específicos, compilando o programa, eu obtenho um resultado específico. Em outra compilação do programa, pela mesma classe, carro, agora com dados diferentes dos anteriores, eu obtenho outro resultado. Vamos entender o produto da compilação como um objeto. A cada compilação, dependendo dos dados declarados por mim, posso obter um objeto da classe carro, diferente dos anteriores. A partir de uma classe, derivamos objetos específicos, devido a dois fatores: métodos e atributos. Os métodos são funções, procedimentos existentes em uma classe e que são executados por meio de um objeto derivado da classe. Na imagem, temos o conjunto de pedais, freio, embreagem e acelerador. Cada pedal é um método, uma função, um procedimento. Esses pedais obterão um retorno, resultado específico, dependendo da determinação dos atributos. Por exemplo, estou a 50 km por hora em uma rodovia e pretendo acelerar alguns quilômetros por hora ao quadrado, ou seja, uma aceleração. A aceleração que eu vou aplicar dependerá de qual velocidade eu quero ter daqui a um certo tempo. A aceleração é o método e a velocidade posterior é o atributo. E podemos estender essa ideia a outros componentes do carro, como faróis, os sinais de alerta luminosos, as buzinas do carro e até mesmo o próprio corpo do carro, com relação à absorção de luz. E cada método desses terá conjuntos específicos de atributos relacionados e cujos valores variam de objeto para objeto.
derivados da classe. Agora vou apresentar um esboço de um código típico de Java e a distribuição dos seus componentes, no que diz respeito a classes, métodos e atributos. Começamos com a criação da classe, seu nome e propriedade de interações, chamada modificador. A princípio, digo apenas que esse modificador define como deve ser o processo de interações entre a classe em questão e outras classes e seus métodos. Aqui eu uso o modificador mais comum, chamado public. Ele permite à classe interagir e dar acesso a outras classes. Toda classe tem um nome, e por padrão deve ser iniciada com letra maiúscula, deve ser contextualizada com a sua finalidade e ser igual ao nome do arquivo fonte. Toda classe engloba seus métodos e atributos por meio do par de chaves. Tipicamente, as classes possuem um método principal, um método main. Nós temos um conjunto de propriedades que antecedem o termo main, que são a sequência public, static e void. O public, ele é a propriedade que permite que, aqui no caso o método, interaja com outros métodos. O termo static, eu vou dizer a princípio apenas que é uma propriedade de se chamar um método, uma variável ou uma classe, sem precisar realizar um processo chamado instanciamento. Esse processo instanciamento eu vou trazer em um outro vídeo para que possamos melhor estudá-lo. O termo void, ele é um termo que indica que não há retorno para um certo método. Eu gero um método, executo ele, mas o void, eu dou a indicação, através desse termo, de que não haverá retorno com relação à função. Ela apenas executará a tarefa. No argumento da função main, utilizamos parâmetros para serem substituídos pelos respectivos valores durante a chamada da função. Os métodos também possuem delimitadores por par de chaves, e podem englobar comandos como variáveis e outros métodos, que terão suas propriedades e parâmetros, e que também possuem delimitadores por meio de par de chaves. E só uma observação: para cada programa, nós devemos apenas utilizar uma classe com propriedade pública, ou public. Agora vamos criar um programa com uma classe chamada carro.java. O objetivo é registrar e retornar, através de uma impressão, um valor de velocidade limite. É um programa muito simples. Nós vamos declarar uma variável e depois nós vamos imprimir essa variável como uma forma aproximada de uma simulação que apresente ao motorista uma velocidade limite com relação a um determinado local. Iniciando aqui o idle Sublime Text, eu vou criar um novo arquivo. Eu venho em File, New File. Eu vou primeiro salvar esse arquivo. Eu vou chamá-lo de carro.java. Também na minha pasta Java Codes, que é onde eu vou trabalhar com os vídeos e práticas de programação em Java. O meu arquivo fonte, carro.java, ele terá o mesmo nome da classe. Eu vou primeiro criar a minha classe. Eu vou começar aqui com public class carro. Vou iniciar aqui os seus delimitadores, o par de chaves. E dentro do par de chaves eu vou desenvolver os métodos para imprimir um valor. Eu vou primeiro criar o método principal, o main. Vou iniciar aqui com public static void main. E no argumento eu vou utilizar o termo string args. O meu método principal main, ele terá como parâmetro a apresentação em tela de strings, de uma informação de texto. Ele também terá delimitadores e dentro deles eu vou desenvolver os meus comandos. Primeiro eu vou declarar uma variável do tipo float, será uma variável de nome v, e eu imediatamente eu vou apresentar um valor associado a essa variável, 60. Eu poderia primeiro declarar v e na linha de baixo eu poderia declarar um valor associado a v, mas eu fiz isso em uma linha só. O próximo passo é chamarmos a função println para imprimirmos a velocidade limite que eu acabo de apresentar na linha acima, que é 60 km por hora, vamos dizer assim. Eu vou chamar aqui a classe system. Vamos ver no próximo vídeo essa classe.
não com muitos detalhes, mas rapidamente. Temos um método chamado out, ele representa a saída em tela de informações. Ele pertence à classe system e vamos chamar aqui a função println. E no argumento da função eu vou digitar o seguinte: eu vou colocar a velocidade limite dos pontos, a variável v, seguida de km/h dentro de aspas. Essa última será um string. Eu vou iniciar aqui velocidade limite. Essa será um string. Eu vou juntar essa string com o valor de v e eu vou juntar essas duas primeiras com a outra string chamada km/h. Esse recurso com o sinal de adição, ele é uma junção de informações, de valores, o ponto e vírgula, e esse aqui é o meu programa. Eu crio a classe carro. Dentro da classe carro, eu utilizo um método main, no qual eu vou declarar uma variável e imprimir essa variável. Eu vou usar a sequência Ctrl B para compilar e rodar o programa. E abaixo, na minha saída, eu tenho velocidade limite 60 km/h. Está bem junto. Essa separação ela pode ser feita dentro das strings, onde velocidade limite eu deixo um espaço antes de fechar a string e antes de iniciar outra string. Quando eu abro com as aspas duplas, eu coloco um espaço e digito km/h. Eu vou compilar e rodar novamente, Ctrl B, e aqui eu tenho eles separados. Velocidade limite, eu poderia colocar aqui dois pontos, novamente Ctrl B, compilar e rodar. E agora eu tenho velocidade limite, dois pontos, espaço, 60 km/h. E eu posso fazer essa manipulação, eu posso deixar junto 60 com a unidade de medida. Ctrl B novamente para compilar e rodar. Eu tenho aqui velocidade limite, dois pontos, 60 km/h. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.